Olá! Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no começo de uma história que nos ensina a encontrar o infinito mesmo quando os dias são contados. Então, vamos lá conhecer Hazel Grace Lancaster, uma jovem cuja vida, olha, é tudo menos uma história triste. Essa frase já joga a gente direto na mente afiadíssima da Hazel. Imagina só, 16 anos, câncer terminal. Ela vive conectada a um cilindro de oxigênio e enxerga o mundo com uma honestidade brutal, sabe? Uma clareza que só pode ser forjada pela proximidade constante com o fim. E a vida da Hazel? Bom, ela é praticamente imóvel. Tudo gira em torno de tratamentos e de uma obrigação semanal que ela simplesmente detesta, o grupo de apoio. E a ironia é que ele acontece no porão de uma igreja, literalmente onde ficava o tal do coração de Jesus. O grupo é um espetáculo de tristeza que chega a ser cômico. É liderado pelo Patrick, um cara que parece ter só uma história de sobrevivência para contar, a dele, e o ambiente ali é basicamente uma competição para ver quem sofre mais. A única luz nesse cenário todo, o único respiro, é o Isaac, seu amigo de tédio e cumplicidade. E então, numa quarta-feira que tinha tudo para ser igual a todas as outras, algo quebra a rotina. Uma presença nova aparece e, de repente, abala o mundo que a Hazel controlava com tanto cuidado. É um momento elétrico, sério. O contato visual é tão intenso que, de repente, ela fica super consciente de si mesma. Ela nunca viu aquele garoto antes e, nas palavras dela, ele é um gato. Do nada, o grupo de apoio deixa de ser o pior lugar do mundo. E é assim que Augustus Waters se apresenta. Com uma confiança, um charme contagiante, ele descreve a luta dele contra o câncer como uma montanha russa que só sobe. É uma filosofia de otimismo que bate de frente, mas de frente mesmo, com a visão de mundo da Hazel. E essa oposição fica escancarada na primeira conversa deles. Enquanto a Hazel já aceitou o esquecimento como algo inevitável, o Augustus confessa que o maior medo dele é exatamente esse, ser esquecido. São duas visões de mundo colidindo de um jeito fascinante. Essa conexão inicial deles se aprofunda muito rápido. Fora do grupo de apoio, as primeiras conversas são um verdadeiro duelo de inteligência, de sagacidade, uma mistura de flerte com um encontro de mentes genuíno, sabe? Aí o Augustus choca a Hazel. Ele simplesmente tira um cigarro do bolso. Para ela, que luta para respirar, aquilo é uma ofensa, uma traição, o fim de qualquer interesse que ela pudesse ter. Só que as aparências enganam, e muito. O cigarro apagado é a grande sacada. É uma metáfora. É o jeito que o Augustus encontrou para encarar a própria mortalidade. Ele coloca a coisa que mata entre os dentes, mas se recusa a dar a ela o poder de matá-lo. É um ato de controle, não de autodestruição. A conexão fica ainda mais íntima quando eles compartilham o que mais os define, seus livros favoritos. Ela entrega para ele a obra que é tipo parte da alma dela, e ele dá para ela a história de heroísmo que o inspira. É uma verdadeira troca de universos pessoais. E Augustus, claro, mergulha em uma aflição imperial e, assim como a Hazel, fica completamente obcecado. O livro termina do nada, no meio de uma frase, e ele precisa saber o que acontece com os personagens. Essa busca por respostas vira a missão dele. E é essa missão que leva os dois ao primeiro grande ponto de virada da história. Um objetivo que parece impossível, mas que une os dois com um propósito em comum. O plano se desenrola bem rápido. O Augustus, de um jeito surpreendente, consegue o e-mail do assistente do autor. A Hazel escreve, o autor responde, mas tem uma condição. As respostas só serão dadas pessoalmente, lá em Amsterdã. Um sonho e um obstáculo gigantesco surgem ao mesmo tempo. E aí vem o grande problema. A Hazel já usou o desejo dela, aquele benefício que uma fundação dá para crianças doentes. Anos antes, sem nem imaginar que um milagre da medicina daria mais tempo, ela escolheu a Disney. A viagem para Amsterdã, então, parece impossível. Mas August Waters é um mestre dos grandes gestos. Ele prepara um piquenique todo temático com tulipas laranjas, sanduíches de queijo holandês. Ele cria o cenário perfeito para sua grande revelação. E aí vem o momento, o Augustus revela que ainda tem o desejo dele guardado e que vai usar, não para si mesmo, mas para realizar o sonho dela. Ele vai levá-la a Amsterdã para que ela, finalmente, tenha suas respostas. Só que toda essa euforia romântica tem um peso. Para Hazel, a alegria da viagem acaba despertando um medo muito profundo, forçando ela a encarar uma realidade emocional bem mais complexa. Movida por uma intuição, a Hazel vai pesquisar a ex-namorada do Augustus, a Caroline. Ela descobre que a Caroline também morreu de câncer,
e vê nas homenagens a dor que a morte dela causou. Ela enxerga ali o rastro de feridos que uma vida interrompida pode deixar para trás. E é essa metáfora poderosa que a Hazel usa para se descrever. Ela se vê como uma granada, que está destinada a explodir e ferir todo mundo ao redor. E para minimizar as baixas, ela decide que precisa afastar o Augustus. E a metáfora, então, se torna assustadoramente real. Os pulmões dela se enchem de líquido e ela vai parar na UTI sentindo uma dor excruciante. A fragilidade do corpo dela só reforça a certeza de que ela é uma granada prestes a explodir. Mas mesmo com a Hazel tentando afastá-lo, o compromisso do Augustus é inabalável. Enquanto ela luta na UTI, ele passa cada santo dia esperando por ela no saguão do hospital. Um contraste direto com a tentativa dela de criar distância. E isso nos deixa com o dilema central do início dessa história. A tentativa da Hazel de proteger o August da dor levanta uma questão muito profunda. Quando se tem um tempo limitado, é um ato de amor afastar alguém? Ou será que é a maior prova de egoísmo? Fica aí a reflexão.